A paz a todos, que Deus nos abençoe neste culto profético, essa noite de quarta-feira, onde realizamos nosso culto profético e cremos que Deus fará maravilhas. Gente, abra sua Bíblia aí onde você está, ou aonde você estiver. No Salmo 32, são 11 versículos, para a gente meditar coisas que aqui está nos ensinando. No versículo 3, eu gosto muito do versículo 3, porque diz assim: enquanto eu me calei, enquanto eu guardei silêncio, ele está dizendo isso, enquanto eu me calei, enquanto eu guardei silêncio, enquanto eu não falei ou me calei, não confessei os meus pecados, meus erros, envelheceram os meus ossos. E eu parei para pensar sobre isso, ossos envelhecidos, ossos que envelheceram. Quando a gente para analisar sobre osso, osso é a base estrutural do corpo. É aquilo que nos dá o crescimento. É princípio, é a base estrutural. E quando a gente pensa em estruturas envelhecidas, bases envelhecidas, quando a gente para pensar sobre o que Davi está dizendo, enquanto eu me calei os meus pecados, enquanto eu guardei silêncio nos meus pecados, enquanto eu não confessei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Ossos envelhecidos, está dizendo de uma estrutura próxima a desabar, a ruir, a ser arruinada por completo, porque está falando da estrutura. E é bom a gente parar para pensar nisso, porque osso, quando a gente pensa como base estrutural, a gente pensa em princípio. Osso, a base, é o princípio da sensatez, é o princípio da própria segurança, da estabilidade, do crescimento. Então agora Davi está dizendo assim: enquanto eu me calei, enquanto eu guardei silêncio, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Será que não é isso que a gente está vivendo hoje aqui na terra? As estruturas estão envelhecidas e não estão suportando a carga de um evento chamado Covid-19, porque toda a estrutura está comprometida ao pecado. Este vírus ele não está aí por acaso. Deus está falando alguma coisa. Deus quer mostrar algo para nós. A igreja precisa entender isto, acordar para isto. A estrutura está envelhecida, a estrutura está em ruína, gente. Ossos envelhecidos, eles estão próximos de uma osteoporose. Quando o osso envelhece, ele deteriora, ele desgasta. E ele só pode envelhecer por doenças, porque é um tecido, o osso é um tecido que ele se refaz, ele se recompõe de fratura, de coisas, doença. O osso é um tecido de uma capacidade de se refazer, se recompor de uma maneira terrível. Agora a gente olha aqui, e Davi está dizendo: meus pecados silenciados, meus ossos envelheceram. Nós estamos vendo uma sociedade com a estrutura
preste a cair, preste a ruir por completo, cair, desabar, desandar tudo. A gente olha para o Brasil, para a sociedade brasileira, os governos não falam a mesma língua, a liderança não fala a mesma língua, porque a estrutura está envelhecida, não está suportando o peso de uma situação que é um evento que traz uma mensagem destrutiva de morte, uma mensagem de lágrimas, uma mensagem de pânico, de medo. Quem não está com medo de pegar esse maldito Covid-19? Ninguém sabe quando ele vai fazer a sua parte destrutiva, letal. Ser humano, o mundo inteiro, nós estamos falando de próximo a 8 bilhões de seres humanos. Nós estamos falando de 5 continentes. Estamos falando das culturas, não tem cultura para esse vírus. Não tem estação, não tem nada disso. Não tem cor, não tem raça, não tem pobreza, riqueza. Ele assola todos os campos. Porque, irmãos, os pecados estão silenciados. E a estrutura envelheceu. E Deus quer trazer uma mensagem para nós de recompor, de ressarcir, de restaurar. Quando a gente pensa em estrutura caindo, é interessante que fala que os ossos de Jesus não podiam nem ser quebrados, porque a estrutura não podia entrar em ruína. Então, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, Deus, aonde vai parar a humanidade? Será que não é hora da gente pensar, olhar para os nossos delitos, nossos pecados, nossos erros, acordar para a verdade, acordar para a realidade, acordar para a vida, entender, gente, que não é hora de andar para trás, é hora de avançar, não é hora de parar, é hora de avançar. Aonde você está é campo de guerra. Se a gente retroceder, a estrutura vai desandar. A igreja, ela não pode parar diante de uma situação como esta. Quando a gente olha aqui e vê osso envelhecido, são doenças, são reumatismo que envelhece osso. Reumatismo no osso é a pior das doenças. E o pecado, o salário dele é a morte. Salário de pecado é morte. Então, quantas pessoas com reumatismo na estrutura espiritual, na base espiritual, aquilo que é estrutural está adoecido, machucado pelo pecado, machucado pela ignorância, machucado pela falta de compromisso com a verdade. A realidade é esta. Chegou a hora que Davi acordou para a realidade. E ele entendeu o que Deus estava começando a dizer no versículo 1. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que encontra perdão da sua iniquidade. Não adianta se mover sem entender o princípio do perdão, porque o princípio do perdão é a restauração da estrutura. Quando o perdão chega em nós, nossos tecidos espirituais, emocionais, psicológicos, são recuperados dentro de nós. A nossa força, a nossa dinâmica, a nossa sensatez, ela é restaurada. E só tem uma cura para a estrutura. É entender que pecado tem que ser confessado. Se não confessar, não tem perdão. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Gente, o mundo está debaixo de treva e acabou. As trevas cobriram a terra e é real. O pânico é para todos. Se a humanidade
agora, exatamente agora, se curvasse diante de Deus, esse vírus não duraria 10 minutos a mais. Deus iria extingui-lo da terra, aleluia. Porque o que está comprometido é a estrutura, ossos envelhecidos, falta de confissão. E as pessoas vivem num pânico terrível. Por isso, porque não, quando você lê o versículo 2, diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há dolo, aleluia. Enquanto houver dolo, engano, hipocrisia, mentira, falsidade, falsa humildade, enquanto existe isto, a estrutura está envelhecendo. E o dolo é um dos piores pecados. Onde há dolo, onde há uma mente dolosa, é uma mente maquiavélica, é uma mente enganadora, mas ela não está enganando ao próximo, ela está enganando a si mesmo. Só que na destruição dela, uma família inteira vai embora. Uma estrutura desanda, uma estrutura familiar, uma estrutura empresarial, uma estrutura eclesiástica, uma estrutura desanda. Quando a gente olha isso aqui e presta atenção para entender que a base, os ossos é a base, é a estrutura, aquilo que realmente nos traz a visão do futuro. Então, se a base está em ruína, os relacionamentos vão se ruir. Porque o osso, ele faz crescer o corpo. Mas ele depende dos auxílios das juntas. Toda juntura tem que estar isto ali. Quando o osso adoeceu, toda juntura adoece. As dores são horríveis. Quem já teve bolsite aí, quem já teve dores nos ossos, sabe o que eu estou dizendo. Quem já quebrou um osso, sabe o que eu estou dizendo. A estrutura, a base de alinhamento, a base de relacionamento entre tendões, músculos e toda a ligadura ficam comprometidas e a dor passa a ser na juntura, nos relacionamentos. E os relacionamentos se destroem. Porque a base está seca, está envelhecida, está em ruína, está em decadência. Então todo relacionamento, para puxar na mesma direção, ninguém consegue levar. Primeiro tem que restaurar a base para que os ligamentos, para que os relacionamentos sejam acordados pelo poder do sangue de Jesus. Não adianta a gente fingir que é bom, que é isso, que é aquilo. Cara, parou. Parou. A realidade é esta. Nós estamos vendo que osso é base, mas osso também é relacionamento. Por que que fala que os ossos de Jesus não iam quebrar? Porque os relacionamentos de Cristo não quebram. Não pode quebrar os ossos de Jesus, porque a estrutura de Cristo não quebra. Aleluia, a doutrina de Cristo não vai se quebrar. A palavra da salvação, o plano da salvação. Enquanto existe gente na terra, existirá o plano salvador do céu. Não vai quebrar a estrutura da santidade, não vai quebrar. Jesus pregou santidade, mas viveu santidade. Então não podia quebrar os ossos dele. A estrutura profética que ele entrega, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, aleluia. Se ele está falando a minha, é porque existem outras paralelas. Existe alguém semelhante, mas não é real. Então, o relacionamento entre os céus e a terra não vai acabar, gente. Só quando a igreja for tirada. Os relacionamentos, aqui quando fala ossos,
Envelhecido fala de estrutura em ruína, fala de relacionamento em ruínas, relacionamentos que estão quebrados, não só no campo eclesiástico, onde a gente vive, mas a gente sabe a verdade do que é a eclesiologia na terra. A gente sabe as estruturas de denominacionais, a gente sabe a briga de placa, de doutrina, de regras, disso, daquilo. A gente sabe o que é viver uma liturgia, uma cerquinha. Estamos presos dentro de algo que já envelheceu. O céu já não está mais gostando disso. O céu quer uma igreja liberta, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que vai para cima do diabo e diga: unido, cheio da graça, nós destruiremos o reino de Satanás, aleluia. Jesus disse: um reino dividido, ele não subsiste, ele não vencerá porque está envelhecido pelos bramidos o dia inteiro, noite inteira, gemido todo o dia, como diz a parte final do versículo 3. O que a gente está ouvindo, irmão, é um povo lamentando. Hoje eu ouvi uma palavra. Por que Deus faz isso? Não é Deus que faz isso, cara. Isso aí é o homem que fez. É a ruína do relacionamento entre os céus e a terra. O cara quebra princípio, quebra a estrutura, o cara quebra a base estrutural da fé, e agora quer acusar Deus. Não é Deus, é o homem. Deus fez a parte dele, ele deu o filho dele, mandou o filho dele, matou o filho dele, ressuscitou o filho dele para dizer: eu tenho poder, eu domino morte, eu domino tudo, eu sou o Senhor. A vocês compete se converter. Davi então acorda e diz assim: bem-aventurado é aquele cujo pecado, a transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Deus quer perdoar a tua iniquidade e cobrir você com o sangue do Cordeiro, aleluia. Para tirar a força da maldição, dos relacionamentos quebrados pela estrutura em ruína, envelhecida. Estamos acostumados a ver isso aí fora, gente. Porque as empresas, a igreja não é lugar de falência, gente. A igreja não é lugar de falidos. A igreja é lugar de mais que vencedores. A igreja não é lugar de pessoas perdendo. A igreja é lugar de pessoas vencendo. A igreja é ambiente celestial. A igreja Deus deu para ser modelo. A igreja é tão forte que a Bíblia diz: Jesus é o cabeça, e para ele ser o cabeça, Deus o deu à igreja, aleluia. Quer dizer que ele é a estrutura, e a igreja é a juntura, é os tendões, é os músculos, é os tecidos interno e externo que pisa na cabeça da serpente, aleluia, para que Cristo seja glorificado. Para isto, nós não podemos calar nossos pecados. Pecados calados, pecados silenciados, ossos envelhecidos, estrutura em ruína, relacionamento em ruína, multiplicação, aonde vai parar? Porque os ossos, de dentro dele é que vem os globos, as células que fornecem globos brancos e vermelhos, que fornecem as plaquetas, os ossos chatos do nosso corpo, tipo costela, crânio. Esses ossos chatos, eles dão vida ao corpo, eles dão para nós o tutano, que a gente chama de tutano, dentro do corpo, as medulas, a juntura do corpo. É ali onde está, onde brota as células que revigoram os tecidos do osso, porque o corpo, o osso é o quê? É um tecido que ele mesmo se refaz, aleluia.
até a idade adulta, o osso cresce. Quem cresce é o osso, gente. Se fosse os tecidos que crescesse, você imagina, quem cresce é o osso. Até a altura que você tem, é porque teu osso cresceu até aí, aleluia. E mesmo na idade adulta, ele continua se refazendo. Em que área? Estrutura, relacionamento e multiplicação. Porque o osso se multiplica. Ele gera o sangue, que vai pegar os tecidos chamados veias, como cava, como porta, como artérias, como veias significantes, veias minúsculas, maiúsculas, hortas e outras coisas a mais, de angular, e todas essas veias recebem de dentro dos ossos o sangue que vem e multiplica dentro dela suas células, e essas células criam defesa contra um organismo doente e gera vigor dentro de nós. Isso vem dos ossos. Um osso envelhecido, ele não tem força. O que Davi está dizendo, gente, é sobre estrutura, relacionamentos e crescimento na multiplicação. Agora o osso é capaz de, por ele ser um tecido vivo, ele é capaz de por si se recompor. Oh, aleluia! Que coisa Davi está ensinando para a gente. Pena que o tempo é curto, mas é isto aqui. Enquanto eu me calei, enquanto eu guardei silêncio, envelheceram meus ossos, pelos meus bramidos, gemido em todo o dia, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, o meu amor, meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha transgressão não te cobri. E dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia. Oh meu Deus, olha que coisa, o versículo 6. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar-te, até no transbordar de muitas águas, está a tua, a essa não te chegarão. Veja bem, mesmo que o vírus venha como uma avalanche, uma represa que estourou, né, uma grande catástrofe, mas este não te alcançará. A miséria que está vindo no mundo não te alcançará. Nossa casa não vai faltar pão, não vai faltar telhado para nos cobrir, aleluia. Se você crê, levante sua mão e diga glória a Deus. Onde você está, Deus quer recompor a tua estrutura, aleluia. Aonde você está estruturado, aonde você está relacionado, aonde você está multiplicado, Deus quer fazer isso na sua vida. Verdade, gente, que o problema não está em Deus, o problema não está no ambiente eclesiástico, o problema está no indivíduo. O indivíduo é que é o problema, é eu que sou o problema, é você, somos nós, que muitas vezes conjugamos o verbo errado. A gente não começa nunca pela primeira pessoa. É ele que tem um problema, é ele que tem a culpa, mas e o eu? E eu, aonde eu estou? É ele que os olhos envelheceram, meus ossos. Ele guarda silêncio por causa dele, uma estrutura entre ruína e eu. A gente conjuga verbos errados, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Os verbos divinos estão aqui, e o verbo de Deus é este: eu quero salvá-los, eu quero redimi-los, eu quero resgatá-los, eu quero mudar a situação, mas para isso eu quero vê-los curvados diante de mim, para receber o sangue do meu filho derramado no Calvário.
para reestruturar, para recuperar. Hoje podemos quebrar muitas maldições. Eu sinto isto aqui. Eu sinto que esse versículo 6 pode se cumprir aqui. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar-te. Meu Deus. Todo aquele que é santo orará a ti, gente, pensa nisso. Há santo aqui neste ambiente. Há alguém santo aqui. Se há um santo aqui, aquele que é santo orará a ti, a ponto de te achar, aleluia. Ser achado, mesmo que a estrutura está envelhecida, mas o osso tem um tecido que tem uma capacidade de se recompor, se restaurar com muita rapidez, aleluia. Ele tem capacidade. Então eu tenho capacidade em mim, em Cristo, na palavra, de dizer: chegou o tempo da restauração. Restaurar a estrutura, o ambiente, restaurar relacionamento, restaurar o crescimento. Mas não, a gente prefere o silêncio. Silêncio é uma desgraça. Dentro desse campo aqui que a Bíblia está falando. Versículo 7 diz assim: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria. Cantos de livramento. Oh, eu estava lendo isso aqui, madrugada passada, Jesus, 3 horas da manhã, me fez estudar Salmos. Falou: comece a ler do Salmo 27. E eu comecei a ler Salmo 27. E aquilo foi entrando dentro de mim. Quando eu cheguei no Salmo 33, Jesus falou: volta para o Salmo 32. Medita nisto. Estude isto. E o dia amanheceu, eu estava ali, lendo esse salmo, e eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei o que vou pregar dentro desse salmo. Eu sei que a igreja é uma estrutura que ela está envelhecida em muitas áreas, mas o poder que a igreja tem nesse tecido de redenção é muito grande. A igreja não vai perecer, a igreja vai vencer, aleluia. A igreja, irmãos, é um coletivo de pessoas que foram regeneradas, que foram chamadas das trevas para a luz. É algo que a gente precisa viver. Eu acho lindo quando a gente olha o versículo 8, Deus entra em atividade e diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Deus toma conta. Quem vai orientar ele, a estrutura está boa, os relacionamentos estão bons, a base de crescimento, de se multiplicar está pronta. Então eu vou instruir, eu vou ensinar, eu vou conduzir, eu vou levar, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, olha só, um pecado confessado muda tudo na figura de um ser humano. Quando Deus não acha dolo, engano, hipocrisia, mentira, falsidade, quando Ele não acha isto, não importa o tamanho do pecado, Ele vai cobrir este pecado. Não importa o tamanho da iniquidade, Ele vai perdoar essa iniquidade. Porque Ele quer instruir, ensinar, direcionar, levar a gente no destino certo. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Meu Deus. Meu Deus. É parar aqui. Só que você vê 4 coisas interessantíssimas nesse verso 8. Primeiro, vou te instruir. Segundo, vou te ensinar. Terceiro, vou te guiar, te conduzir pelos meus olhos. É Deus, gente. Quando Ele encontra um ambiente que mesmo está em ruína, envelhecido,
mas quer ser recomposto, ele age de maneira tremenda. Agora eu acho bonito o verso 9, quando ele diz assim: não sejais como cavalo, nem como burro, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, de freio, para que seja guiado. Olha só, gente, não seja assim. Deus está chamando a atenção. Não seja uma pessoa como quem não tem entendimento. O animal tem uma força terrível, mas ele não obedece, ele precisa de freio, ele precisa de cabresto para ser guiado, senão ele não obedece, ele não chega aonde nem ele deve chegar e nem aonde a pessoa que está com ele chega, se não colocar freio e cabresto. Deus não quer uma igreja que ande assim, que ele fique puxando a rédea para a direita, para a esquerda. Deus quer uma igreja que ande instruída por ele, guiada por ele, iluminada pelos olhos dele, aleluia, no caminho que é Cristo Jesus. Por que a igreja sofre? Ela anda que nem um cavalo, meu Deus, mas Deus está com a gente, amém? Aleluia! Oh meu Deus, só Deus para nos dar isto aqui. A vontade de Deus é que a gente não sofra. O versículo 10 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aleluia! O mundo, meu irmão. Mas a gente é outra coisa. Verso 11: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos ao justo, cantai alegremente todos os que sois retos de coração, ossos envelhecidos. Eu quero só fazer uma oração por você nesta noite. Só queria comentar isto. A estrutura, relacionamentos, crescimento. Deus tem algo para nos dar. E eu quero fazer uma oração hoje com a igreja de Jesus Cristo, aqui no Altar Verdade e Vida, pastoreada pelo apostolado de Djalma Toledo, Mirna Toledo, a família que governa esta igreja. Nós estamos vivendo o pior de todos os eventos da história vivida até então. Pode acreditar nisso. A igreja, nesses 2 milênios de vida, nunca passou pelo que está passando. O AC nunca passou pelo que está passando. Gente, nós estamos vivendo um evento. Meu Deus, às vezes eu fico pensando, palavra como essa, quando eu me calei, envelheceram os meus ossos. Meu humor se tornou um sequidão. Xandaraba, xandará. Remalaba, xandaraba, choreflou. Aonde você está é um lugar de milagre. Aonde você está, o Santo de Israel está. Meu Deus, meu Deus, chegou o tempo, Jesus. E às vezes, Jesus, os dias são tenebrosos, dias maus. Vai liberar, varão de Deus. Desvendam meu olhar e me fazem enxergar, Meu Deus, quem realmente sou. nós estamos aqui, Jesus, baixo de uma ansiedade,
moldam o meu viver. Uma incerteza permeia a terra, Jesus. Quantas cepas este vírus vai trazer, quantas variantes, quantas mutações, meu Deus. Não me esconder de ti. Não cremolar, Jesus. Não cremolar, subigueire. Sai que vem tocar em Jesus, molda o meu Jesus. viver. Não comprei, não provei, não croguei, não levou-se nele. Bravanchere, plognara, basure. Derrama cura. Olha, desvenda o meu olhar e me faz enxergar. Leva a minha visão, Senhor. Quem realmente sou. Renova, Jesus. Renova agora. Renova ossos envelhecidos. Renova ossos envelhecidos. Renova as
renova a estrutura agora. Renova agora. Neste momento, Senhor, quebra as cadeias, Senhor. quebra os ferrolhos das trevas, destrói a doença mental, espiritual, emocional, restaura a cobertura, restaura a estrutura, restaura relacionamento, restaura o crescimento, restaura a multiplicação, restaura, restaura, restaura a empresa, empresário, restaura casal, marido e mulher, pai e filho, restaura o Brasil, restaura, 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 Senhor, restaura o vigor, restaura o manancial, restaura, Senhor. Epa, lava, xandará.